Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza. Olá, queridos ouvintes, bem-vindo a mais um episódio do Bionote, nosso 9º episódio. Chegamos a esse ponto e vamos até o 12º dessa primeira temporada. Meu nome é Lucas, o seu host de sempre aqui, como com vocês, e hoje nós vamos continuar aquela trilogia que a gente começou lá com o Mário no Safari, passamos pelo último episódio na problemática, e hoje nós vamos falar do desafio da conservação na biodiversidade, principalmente no Brasil e alguns outros relatos. Foi bem legal, a gente falou um pouco sobre vários artigos científicos, o Lucas deu uma aula pra gente, e eu acho que vocês vão gostar bastante, então acompanhe até o final que tá bem interessante o assunto. E lembrando também que o Bionote se tornou o canal de conteúdo da Log Nature, agora a gente tem vários artigos e vídeos também lá dentro do Bionote, então acessem www.bionote.com.br, que também para vocês acessarem o site da Log Nature, que é uma empresa especializada em vendas de equipamento para biológica e ambiental. A Log tem excelentes materiais, tem uma área de pesquisa que fica com biólogos que ficam o tempo todo analisando se aqueles produtos são, de certa forma, úteis ou não, ou se tem algum defeito, se tem algum problema. Então a gente tem uma área de pesquisa bem interessante que fica direto para tentar manter sempre os equipamentos de alta qualidade. Então acessem lá, acompanhem também a Log pelas redes sociais, www.lognature.com.br, e também temos o Instagram, que é log_nature, e o Facebook, que é Log Materiais. Então acessem lá que vocês vão ter bastante excelência em relação a materiais para a área de biologia e conservação ambiental. Então chega de conversa, vamos correr lá pro podcast, vamos terminar essa trilogia que vai ser super interessante. Conto com vocês até o final. Valeu! Olá, queridos ouvintes, bem-vindo a mais um Bionote. Continuando a última conversa com a mesma equipe, Lucas Perillo, a Juliana Clensorge e o Felipe Carvalho. Nós vamos continuar falando agora sobre conservação, é o último episódio dessa trilogia que a gente se propôs a fazer no início, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a dificuldade de conservação e a biodiversidade no Brasil, certo? Então, Lucas, continuando, eu acho que a gente podia começar falando um pouco como foi os trabalhos mais relevantes que aconteceram aqui no Brasil durante esses anos nossos aí, que a gente até comentou no último episódio. A conservação, ela começou cedo, mas olharam para ela com mais força tarde, né? E quais foram esses projetos que aconteceram antes ou durante esse período que foram bem importantes para o Brasil? Exato. Acho que na primeira parte a gente já tinha falado um pouco sobre isso, né? Que a conservação ela começou não sendo uma ciência dentro da academia, algumas iniciativas assim que apareceram nos últimos séculos aí, inclusive, mas de maneira sistêmica mesmo, a conservação, né, a biologia da conservação, como ela começou a ser descrita, é uma coisa muito recente, assim, uma área da ciência muito recente. O primeiro artigo assim que trata sobre conservação da biologia, biologia da conservação de uma maneira de descrever mesmo o que significa, quais são os paradigmas dessa ciência, foi publicado pelo Solé em 85. Então, bem tarde, na década de 80, na verdade, que saiu esse artigo numa revista super importante que chama Bioscience. A gente pode até colocar o link depois para esses artigos, né? E aí o Solé, ele veio com esse artigo justamente dizendo o que é biologia da conservação, quais são os aspectos que devem ser tratados dentro dessa área do conhecimento, né? E aí depois tiveram vários trabalhos, assim, publicados em relação à conservação, e vale a pena falar em 2012 do Careiva, que é de uma turma da Universidade da Califórnia, que também é super importante, o grupo assim, de estudos da conservação, que ele faz como se fosse um update do artigo do Solé. Deixa eu perguntar uma coisa antes. Claro. Você acha, esse artigo do Solé tem alguma coisa, ou foi uma coincidência ou tem alguma coisa a ver com a volta da democracia? Ou não? Foi só coincidência? Eu não sei. Talvez tenha aí no âmago da ideia, né, do contexto, mas eu não sei dizer se está atrelado diretamente a isso. Porque o Solé, na verdade, não é brasileiro, né? Ele é gringo e publicou nessa revista sobre biologia da conservação. Ah, não, peraí, desculpa, eu entendi totalmente errado. Eu achei que ele tinha publicado aqui no Brasil. Não. Ele foi o primeiro a publicar no mundo. No mundo, exato. Ninguém sabia o que era biologia da conservação, agora ficou mais complicado. Eu acho que agora ficou mais grave, inclusive, né? O Brasil
tinha entendido isso. Não. No Brasil, assim, já é retardatário pras coisas, né? Mas considerando que é no mundo, isso é mais... Não, exato. É uma ciência muito recente. É da década de 80 que começaram a sistematizar mesmo esse conhecimento científico, né? Relacionado com a conservação. Então tem mais a ver até com um processo que começou para ter as reuniões da ONU, para ter essa relação. Foi nesse período que veio toda essa força para fazer conservação como ciência, né? Perfeito. Acho que isso tem mais a ver assim com esse momento mundial aí de preocupação e de sistematizar isso mesmo, de encontrar ferramentas interessantes para valorizar a conservação no âmbito acadêmico. E é muito legal citar o Careiva também, que é de 2012, que ele publicou um artigo que é o que são as ciências da conservação. O Solé 2012. O Solé, o que é biologia da conservação, e o Careiva já mudou para ciências da conservação. E isso foi um passo muito importante também para mostrar que a conservação não é feita só por biólogos. Inicialmente, tem um gráfico interessante nesse artigo que ele mostra quais são as facetas da biologia da conservação, o Solé. Então ele fala lá, precisa de, por exemplo, pesquisas para saber espécies ameaçadas. Espécie ameaçada é um dos tópicos dentro de biologia da conservação, por exemplo. Desmatamento é outro tópico dentro da conservação, dentro da biologia da conservação. E o Careiva já faz um outro gráfico, assim, mostrando que a biologia da conservação é só um dos tópicos dentro das ciências da conservação. Então a ciência da conservação é multidisciplinar e cada um dos tópicos exige profissionais qualificados para chegar a resultados importantes dentro daquela área. Ele cita alguns desses tópicos, assim? Claro, tem políticas públicas, por exemplo, a questão do saneamento básico também, que tem tudo a ver com conservação. Tá tudo integrado, na verdade, né? Destinação do lixo, né? Enfim, todos esses aspectos que precisa de várias pessoas trabalharem juntas são conhecidos como a ciência da conservação. Isso foi um passo importante para isso. E aí o Solé, que ainda estava em atividade, 2 anos depois dessa publicação, ele escreveu um outro artigo chamado A Nova Conservação, The New Conservation. Né? Todos os artigos que eu estou falando são em inglês, porque, querendo ou não, a maioria dos artigos são publicados nessa língua, né? Uma língua universal aí para a área acadêmica. Eu acho interessante, deixa eu pegar uma... Primeiro teve um ápice muito grande, amplo de tempo, 1985 a 2012. É um intervalo extremo. Aí teve uma evolução em relação ao que você colocou. E depois, em 2 anos, já teve mais uma. Então agora, se a gente for para pensar, tem 6 anos que saiu, né? E nós estamos no início. Recente, E no início nós estamos no estudo, mas nós já estamos quase no fim da conservação, o que pode se conservar, né? O que ainda nos resta, né? Exato, é muito recente. E, claro que existem trabalhos científicos, né, relacionados com a conservação antes da década de 80. Mas assim, a sistematização mesmo da biologia da conservação como a ciência, das ciências da conservação, né, no âmbito acadêmico, é muito recente. É bem interessante. Colocando aqui todos vocês formaram com uma biologia da conservação. E exato, logo depois de formado que veio a ciência da conservação, né? É bem recente. Exatamente. E é super importante a gente prestar atenção nisso, assim. E aí, beleza, depois desses artigos, existe um artigo muito legal que resume, assim, os paradigmas utilizados para conservação nas últimas décadas. E quem escreveu ele foi a Georgina Macy. Ela é uma senhorinha super gente boa da University College de Londres e até tive o prazer de entrevistá-la por um simpósio que a gente organizou, né, que a Bocana organizou ano passado, e ela já tinha sido super importante na conservação, porque no início da década de 90 ela publicou o artigo determinando os critérios para análise de espécies ameaçadas, né, se é espécie ameaçada ou criticamente ameaçada ou em perigo, ou sujeita a novos dados. As categorias, né, da IUCN, né? Você comentou no último, né? No isso, último podcast, eu falei isso da última vez, né? Uhum. E a Georgina já era importante por causa disso, né? E aí, em 2014, ontem, ela escreveu um artigo que chama Whose Conservation, que é conservação para quem e por quem. E é muito legal que ela faz um paradigma de como que os pesquisadores, né, que a sociedade acadêmica enxerga a conservação da década de 50. Antigamente, todos acreditavam que a natureza, né, era destinada para o homem, né? Tudo que está ali é pra gente, a gente tem que usar. Então, vários trabalhos acadêmicos eram focados nesse contexto, nessa visão. E aí é muito legal ver a evolução do pensamento mesmo. Hoje em dia, assim, né, ela fala que a partir da década de 2010, a gente já tem uma visão mais que é a natureza e o homem. Então, a gente sempre tem que levar em consideração
consideração o aspecto... Equilíbrio, né? O aspecto da nossa espécie também em relação às características da conservação. Afinal, não somos só nós. A Georgina é muito legal, vocês procurem artigos dela, tem vários temas que ela contribui bastante assim, para as ciências da conservação. E tem um outro pesquisador também que não pode deixar de falar, que é o Bill Sutherland, que é o William Sutherland, que ele é super interessante os trabalhos dele porque ele trabalha com conservação global. E aí, os trabalhos dele são tão importantes que uma das revistas mais importantes da nossa área, que chama Trends in Ecology and Evolution, que é uma revista científica, né? Ela convidou o Sutherland para lançar todos os anos um artigo discutindo quais são as tendências daquele ano para a conservação. Quais são as lacunas do conhecimento que devem ser exploradas por pesquisadores, por profissionais da conservação naquele ano. E é muito legal. Todo ano, no início do ano, a Trends solta esse artigo escrito por Bill Sutherland e dividido em tópicos mesmo. Para esse ano, eu acredito que a coisa quente vai ser genética da conservação. E aí, para você trabalhar com genética de conservação, vocês têm que ir atrás disso. Super interessante. Responsabilidade, super legal. Responsabilidade gigantesca. E foi mó legal também. E dando as diretrizes do caminhar das pesquisas, né? Exato. É uma responsabilidade gigantesca, uma pessoa né? com uma voz dessa, a partir do momento que ele colocou isso, acabou. A maioria das pesquisas desse ano vai ser baseada nisso. Total. Inclusive, ele é super influente, né? E tem vários coautores também que escrevem, dão contribuições para esse trabalho anual, que muitas vezes eles são editores das revistas, né? Então, é justamente o que as revistas estão querendo que seja publicado na conservação. Bem legal. Então, é importante procurar os trabalhos do Sutherland. Eu vou colocar, na verdade, eu já estou até notando enquanto você estava falando, todos os artigos, porque eu acho que é bem interessante. O dele começou desde quando que você colocou? Que ele se lembra? Eu não tenho certeza, mas acho que é 2015 ou 2016. Mas de qualquer forma, eu vou colocar o histórico dele, assim, de todos que ele falou dos anos. Desse ano, você lembra de cabeça assim, qual que foi o tema que ele achou que a gente teria que estudar, né? A gente já está estudando, na verdade. Ele falou muito da questão da genética e não sei se a gente tratou no último podcast também de culturômica. Não sei se a gente falou sobre isso. É uma tradução, né, de uma palavra que nem sei se existe pro português, que é culturômica, que é se apropriar de personalidades para tratar temas da conservação. Ah, você comentou. Eu acho que a gente falou comentou assim, isso mesmo. É pela palavra eu não liguei, mas nós comentamos realmente. A gente até falou da Gisele, não foi? Ah, foi mesmo, do Leonardo DiCaprio. Foi isso mesmo, que eu falei, nossa, pessoas caras, né? E você vê que o Bill Sutherland é um cara mó tradicionalzão, assim, né, em inglês, ele também mostrando a importância da divulgação científica, né, da utilização de personalidades para alcançar os diferentes públicos que precisam participar das discussões da conservação. Eu acho que esse tipo por mais que seja conservador, eu acho que esse tipo de pessoa hoje é seguido por todo mundo, população, né? Se você quer sair da área acadêmica e tentar conscientizar alguém, por algum lugar você tem que ir. E qual que é a melhor forma? Televisão não vai falar. Você tem um assunto... A pauta da televisão é muito complicada. Você colocar e enfiar um assunto ali que aquele assunto não seja de extrema retorno de audiência, né? E na rede social, o cara pode falar agora, daqui 10 minutos falar de outra coisa, e daqui 15 minutos falar de outra, né? Então é mais fácil de introduzir esse assunto. E as pessoas podem ver quantas vezes elas quiserem. Exatamente. E é influenciador, né? Porque a pessoa faz, as pessoas acham que aquilo ali é certo, né? Por isso chama influenciador digital. Bem legal. Legal. Eu separei esses trabalhos, assim, porque foram realmente marcos de publicações, assim, na área da conservação. Mas, claro, assim, que tem várias possibilidades de encontrar outros artigos. Na verdade, tem 2 periódicos que eu gostaria de indicar também, que um é o Conservation Biology e outro Biological Conservation. Então esses 2 aí só publicam coisas de conservação. Então é interessante para quem tiver interesse, mas claro, né, as publicações em inglês. E no Brasil, é até injusto falar alguns nomes aqui, mas tem vários laboratórios que trabalham com conservação direta mesmo. Quando a gente fala em socializar esse conhecimento, né, existem várias plataformas também na internet que a gente pode procurar temas de conservação. Um delas é o ECO, que é um portal super interessante, que eles convidam vários pesquisadores, né, jornalistas para tratarem sobre esse tema. É ECO mesmo? O ECO.
o Eco. Vou colocar também lá no link. Vou colocando todas as referências lá pra gente. E tem o Conexão Planeta também, que é super legal, que é da Mônica Nunes, que trabalhou em várias revistas no Brasil e estava insatisfeita que as revistas estavam tirando a pauta ambiental, né? E aí ela criou um blog, é um blog de blogs, na verdade. Ela convida várias pessoas para escreverem pro blog dela, e a maioria desses convidados, eles também têm outras plataformas que interagem com conservação em vários âmbitos. E também aqui para Minas Gerais tem uma iniciativa muito legal que chama Lei.a, Leia, que normalmente eles tratam de temas de políticas públicas. E aí eles trabalham com projetos de lei, com decretos, e eles sempre tentam esclarecer para a população o que tem acontecido no âmbito legal aí da conservação, principalmente nesses empreendimentos relacionados com o nosso estado. Acessando o site deles aqui, eu já, assim, é genial, até o nome, a forma de apresentar aqui é sensacional, bem legal. Diante disso, né, dessas publicações relevantes, né, a gente sabe da necessidade que a gente tem cada vez mais de ter o conhecimento para, de fato, a gente ter uma conservação, né? O que você tem para falar pra gente, assim, sobre as dificuldades de estudar a conservação e a biodiversidade no Brasil? A biodiversidade é um problema para estudar a conservação no Brasil, né? O tamanho. Exatamente. Começando por isso, é bom enfatizar, né, que trabalhar com biodiversidade já é difícil, imagina chegar a conclusões de conservação para cada uma das espécies, né? Então é um desafio muito grande mesmo, que acho que só isso já daria um podcast só para falar das dificuldades de coleta, de acesso, né, de acessibilidade dos lugares. Das áreas. Do recurso para chegar, principalmente nas áreas mais remotas, né? Total, eu acho assim que o maior impeditivo é o investimento na área. Eu acho que, claro, tem vários pesquisadores trabalham com conservação que têm editais, projetos aprovados em editais, né, e tem recursos para trabalhar isso, mas de uma maneira geral não é uma área, assim, das ciências, né, que consegue muito recurso. A gente vê, por exemplo, no Instituto de Ciências Biológicas lá da UFMG, tem várias linhas de pesquisa, né, mas grande parte do recurso do Instituto é destinado para pesquisas de interesse público, né, humanas, remédios, bioquímica, e para conservação mesmo a gente tem pouca parte desse investimento destinado para essas iniciativas. Eu brinco lá no ICB, a nossa parte era a parte pobre do prédio. Exato. E quem trabalha com imuno, com micro, é a parte rica do prédio, que tem todos os recursos. Você vai andando no corredor, você já vai vendo. Na hora que você passa o corredor, já tem pintura. No metade do corredor pra lá. Exatamente. Mas é tipo quase isso mesmo. Quem não conhece o ICB, vai lá só pra ficar perdido, que é um labirinto. Exatamente. Aí vai ver a diferença. Os 2 primeiros andares pro terceiro e pro quarto. Então tem que rir pra não chorar mesmo. Elas não tem nem papel higiênico. Quando você chega lá em cima, o banheiro tem até sabonete líquido. Secador de mão. Tipo isso. Por ali já dá pra você entender um pouco da dificuldade que é fazer pesquisas em conservação no Brasil, assim. E uma coisa que eu acho que a gente até tratou na nossa primeira parte da conversa, que é, muitas vezes, o recurso estar atrelado a grandes empreendimentos, né? Então, muitas vezes, os trabalhos de conservação, eles são feitos já com um foco direcionado, que muitas vezes não é aqueles lá que o Bill Sutherland diz que deveriam ser feitos. Não, sabe? É para conservar, né? Não é para evolução do conhecimento científico na área. E isso acaba se tornando um problema, assim. Claro, né, que a gente precisa de conhecimento para resolver esses problemas imediatos, como implementação de empreendimentos e tal, mas muitas vezes esse conhecimento ele ainda fica guardado, ele não é acessível. E isso eu acho assim, que é o gargalo que a gente deveria trabalhar, nós, né, profissionais da conservação e pessoas que interessadas em conhecer da nossa biodiversidade, era tentar transformar todos esses trabalhos de consultoria ambiental, de relatórios de impacto ambiental em uma coisa útil.
mesmo, que seja utilizada, que seja publicada, disponível, né? publicável, disponível, nem que seja as listas de espécies. Quando a gente corre atrás disso, é uma problemática danada pra gente conseguir alguma coisa dessas empresas, sabe? No primeiro episódio, eu conversando com o Mário, eu até comentei com ele em relação, perguntando sobre isso, assim, quanto que o Safari está disposto a abrir as informações que eles coletam para outros pesquisadores chegam e pegam essas informações e aproveitam. E foi bem legal, que ele falou, tá lá, é só me procurar, manda um e-mail, vambora, vamos estudar. Nós estamos fazendo vários artigos, nós estamos montando várias coisas em relação a isso. Eles têm até, na verdade, lá no projeto especificamente, eles têm até um problema que é reverso, porque eles abrem para todo mundo acessar e todo mundo coletar os dados que quiser sobre o estudo da população de onças lá. Eles têm associação com não associação, né? Parceria com algumas universidades, pesquisadores que trabalham especificamente com felinos, para poder fazer a questão da análise sanguínea, para poder avaliar o nível de endogamia da população. E assim, tem coisa parada há 5 anos, que pesquisador simplesmente não continua. Não dá feedback, não divulga, entendeu? Guarda informação só pra ele. Aí isso é uma coisa legal, eu acho que a gente tem que levantar isso aqui agora. Se você tá fazendo uma pesquisa, você já pegou vários dados, informações de outra pessoa pra poder continuar a sua pesquisa, super legal, você publique ela, tem todo o mérito de ter feito ela, mas publique e abra as suas informações, né? A ciência tem que ser aberta, galera. A gente só não tem como duas pessoas estarem preocupadas em resolver o mesmo problema. Isso. Se uma pessoa já gastou tempo, dinheiro, recurso, muitas vezes público, pra resolver esse problema, ele tem que ser mostrado. E dali pra frente, né? E isso é ciência, né? Isso é evolução do conhecimento. Se a gente não subir nos ombros dos que já fizeram algo, a gente nunca vai sair do mesmo lugar, a gente vai ficar estagnado. Então isso é a base da ciência, e para conservação também. Foi até interessante, você citou aí, né, a questão de recursos privados, públicos e de outros. Anteriormente você tinha falado sobre os projetos de conservação estarem ligados muito aos grandes empreendimentos, mas a gente também tem que lembrar que tem muita verba pública aí que também não é destinada da forma correta, né? Então, no nosso país a gente sabe que a destinação correta do dinheiro é uma problemática. Problemática de todos os âmbitos, de todos os setores e todas as formas, né? Mais gestão. Nós tivemos o caso agora recente, que é o caso mais triste para a ciência brasileira, que é o caso do museu, que a gente está gravando uma semana depois do acontecido, né? Foi de domingo para segunda, certo? Hoje nós estamos gravando dia 12, então tem uma semana e 3 dias aí, e agora apareceu o dinheiro, mas se a gente olhar, se for pegar todos os dados, como foi colocado todos os pesquisadores, o museu não conseguia 59 mil por mês para funcionar. Era o mínimo do mínimo que ele precisava para funcionar, e ele não conseguia esse valor, né? Se eu não me engano, eu posso estar errado aqui na informação, mas se pensar que é o mínimo do mínimo do valor, e 59 mil é nada para um museu nacional funcionar, comparado ao tamanho da importância dele. Na verdade, eu não sei nem como que só esse valor funcionaria. Eu acho que é só pra manter a luz acesa, porque... pagar os funcionários básicos do museu. Tipo, a recepção, básico, né? Porteiro, segurança, limpeza. Se eu não me engano, pra ele se manter e pra ele se manter de uma forma correta e fazer os ajustes que precisavam, eram mais de 500 mil por ano. Se eu não me engano, este ano que foi destinado só 59 mil. No ano? No ano. Não, então peraí, desculpa. É mais absurdo do que eu imaginava. Não, ele precisava, eu acho que é de 500 mil, é um pouco mais de 500 mil por ano, e esse ano foi destinado isso, 10%. Não, então eu agora, assim, com todo respeito a todo mundo, mas agora tá mais do que explicado do porquê aconteceu, entendeu? Porque 59 mil por ano, gente, na boa, uma família muitas vezes não sobrevive com o valor, se você colocar em questão na ponta do lápis. Em São Paulo, por exemplo, não sobrevive. Uma família de 4 pessoas não sobrevive com 59 mil em São Paulo, entendeu? Por ano. Isso é verdade. Então, assim, você tem uma relação de valor aí muito, mas muito baixo para uma estrutura inteira de um museu, que é uma maior importância. De tamanho importância. Né? 200 anos de história. E agora apareceu todos os valores, né? Então tinha dinheiro? De uma certa forma, tinha. Exato. Acho que, assim, esse é o ponto máximo do descaso, né? Acontecer isso com uma coleção de 22 milhões de exemplares, isso, assim, é impensável. Você imaginar que cada exemplar desse
custou dinheiro e tempo e nosso esforço para estar ali naquele museu nos dias de hoje, para cada item que estava lá documentado, quanto esforço foi gasto para correr atrás disso, para chegar a essas conclusões. Isso tanto na questão arqueológica, né, e antropológica, quanto na questão biológica também. As coleções, quem trabalha com coleta de material biológico sabe a dificuldade que é. Eu que trabalho com inseto mesmo, primeiro você tem que ir pro campo, já é um recurso que você tem que gastar, gasolina, alimento e fora o seu tempo. Chega lá, você ainda tem as armadilhas, tem que deixar lá por não sei quantos dias para depois vir tirar, e aí depois você tem que limpar isso tudo, fazer a triagem no laboratório, e dentro do laboratório pra você fazer isso, você tem que comprar álcool, você tem que comprar um monte de coisa. Tem a lupa, que uma lupa hoje média é 15 mil reais, e aí depois disso, horas para identificar esse material. Não, antes, para montar esse material, né? Trabalhar com insetos, você tem que secar eles em estufa, colocar alfinete, e aí depois tem as caixas do material, tem que fazer etiqueta, tem que fazer o tombamento, e esse tombamento ele vai para um sistema, e tem várias pessoas trabalhando nesse sistema pra, tipo assim, o fato daquele inseto chegar no museu, tem tanta coisa atrás ali. Tem tanta bagagem Tem atrás tanta bagagem, disso, né? aquele único inseto ali, que eu imagino assim, perder isso tudo em uma coisa tão besta, tão controlável, assim, é um absurdo. Eu e a Juliana, a gente trabalhou em museu especificamente, mas nós três temos experiência em coleção. Inclusive, durante meu mestrado, eu fui até o Museu Nacional para avaliar alguns exemplares. Eu não cheguei a conhecer o Museu Nacional, mas eu vendo aquelas imagens eu vi imagens de algumas coleções que foram afetadas, né, que se perdeu tudo, como a de Aracno, por exemplo, e é de partir o coração, assim. Eu fiquei imaginando as coleções que eu tive contato acontecendo algo parecido, e realmente... É um desastre. É um desastre. E assim, além de todos os pesquisadores, colocando em todas as relações, além de todo mundo que se esforçou para estar feita a coleção e tudo que o Lucas acabou de colocar em pauta... E o histórico da nossa biodiversidade tá em museu. Exato. E eu acho que, assim, o ponto crítico de manutenção de material em museu não é simplesmente para preservar a história e tudo mais. É que para chegar a soluções de conservação, a gente precisa de um trabalho muito minucioso, assim. E esse é um dos outros problemas que a conservação enfrenta, que é a gente precisa de trabalho de longo prazo. Sei lá, você citou o exemplo da Aracno lá, tem um amigo nosso, Pedro, que está fazendo mestrado na UFMG, que mandou grande parte das aranhas que ele coletou para lá e falou que tinha mais de 300 lotes lá fornecidos pela UFMG e que uma boa parte disso era de espécies novas, sabe? Então tem várias coisas tombadas que a gente nem sabia o que era ainda. E muitas vezes coletas de lugares que nem existem mais, porque muitas vezes os trabalhos de conservação são voltados para empreendimentos. Então muitas vezes esses animais tombados, eles estão ali sendo as testemunhas do que já existiu. Não existe uma maneira da gente encontrar várias espécies que foram perdidas naquele momento ali de novo, porque elas não existem mais naquele lugar. O lugar não existe mais. E pode ser que elas nem existam mais, aquele lugar seria o lugar delas. Não, e mesmo assim, outras espécies assim que ainda existem, mas são de difícil acesso. A gente sabe de pessoas que vão fazer expedições dificílimas, que é a expedição uma vez na vida, no meio de uma Amazônia de difícil acesso, e tava tudo lá, né? Assim, isso a gente falando especificamente das coleções científicas de zoologia, né? Tirando todo o resto que se perdeu, né? Parte de antropologia que não tem como voltar mesmo. Milhares assim. de anos atrás. Eu acho que já começando a, infelizmente, ficar acostumado com uma catástrofe desse nível no Brasil. Sim, em 10 anos foram pelo menos 8 prédios com tesouros culturais e científicos do país que se incendiaram. Esse foi o pior de todos, né? Assim, no nível do tamanho da importância do Museu Nacional. Sim. Mas já teve vários. Inclusive eles contaram que até o próprio museu da PUC uma vez pegou fogo. Não teve uma destruição, mas já aconteceu muito próximo da gente, né? Da PUC de Minas Gerais. De Minas Gerais, pegou fogo, mas foi na área de exposição, né? As coleções não foram afetadas. Mas, então, é isso que eu tô dizendo, assim, se isso é tão comum, porque realmente alguns produtos que são utilizados dentro de museus são extremamente inflamáveis. Então, assim, é um perigo iminente dentro de um local se ele não for controlado. Então, já que a gente não consegue, infelizmente a gente tem que sentir na
pele pra aprender, o Brasil tá vendo isso, a única forma que a gente tem de entender esse acontecimento que não tem como retornar, porque acabou. Como a gente falou do Rio Doce na última forma, acabou. Igual acabou. quando teve um incêndio no Butantã também. Não tem solução. Não tem solução, e o que nós vamos fazer com isso? E aí, nós vamos deixar outro? Esse que é o problema. Quando aconteceu no Butantã, eu pensei assim, vai servir de exemplo, né? Eu acho que vai ser o último grande caso do Brasil. E aí, quando eu vi a notícia do Museu Nacional, foi a primeira coisa que eu pensei, assim, pô, a gente não aprende, né? Não é possível. É pouco investimento, sabe? Você pega... Tanto que é gasto em vários outros setores. Um senador já pagaria grande parte dos museus do país, sabe? Então, o que é prioridade? Não, do maior parte do país, mas eu via em relatos que eu acho que o auxílio de lavar carro é 3 vezes maior do que Não é o país, a manchete foi exatamente essa, de que o dinheiro destinado para lavagem de carros dos senadores e deputados são maiores, 3 vezes maior do que o orçamento anual do que museu. Eles repassaram pro museu. Não, Museu eles nem repassaram, é que o museu precisava. É 3 vezes mais do que o museu precisava. Então, assim, o que eles repassaram é 59 mil, que eu fiquei sabendo aqui agora, que pra mim é tipo, cara, não tem como. Não existe como você fazer o sobrevivência de um local com 59 mil por ano. Você dividir isso em meses, você não vai ter 10 mil reais. Você vai ter 5 mil reais. É impossível, sabe? Você viver com uma situação dessa, entendeu? É literalmente 4.900 reais. Não. Então você tem uma situação bem complexa. E assim, claro, né? A gente espera que sirva de exemplo. O exemplo trágico que foi, porque a gente perdeu várias coisas que não existem mais documentadas em nenhum outro lugar do planeta. E aí foi interessante que logo depois, né? Claro que os veículos de comunicação começaram a procurar outros museus e coleções para saber o panorama. E assim, é o que acontece. Isso é o padrão, sabe? Os outros não pegaram fogo ainda por sorte. Sorte, exatamente. Eles foram lá no ICB conversar com a gente das coleções, porque as coleções de invertebrados mesmo estão no corredor, literalmente. Os potes com os bichos de álcool, qualquer pessoa pode entrar, abrir a porta e elas estão lá encostadas nas paredes, sabe? Todo dia entra gato lá, eu já pisei em cocô de gato no meio da coleção, né? Porque eles estão dentro num corredor. Porque não tem espaço para armazenamento. Coletas de invertebrados, assim, de vários lugares que não existem mais. Coletas da década de 60 do professor Rogério Parentoni, que já aposentou. Estão todos no corredor. Então isso é uma máxima, assim. Na coleção de paleonto. Não, a coleção de paleonto, qualquer pessoa abre a gaveta e leva no bolso. Pode pegar uma coisa e colocar no bolso. Passa lá e assim, tirando além da questão da conservação dos espécimes mesmo, né? É perigoso, porque você tem uma coleção cheia de pote de álcool no meio do corredor. Se acontece qualquer coisa ali é um lugar que circula muitas pessoas por dia. Exatamente. Uma guimbinha de cigarro jogada de forma errada ali, explode. E no caso do ICB são 4 andares, não sei quantos blocos de cabeça aqui, mas 8 blocos, né? E tem 2 saídas. Então imagina se acontece algo, o que a galera vai fazer pra... Eu acho que a gente pode fazer alguma forma, alguma coisa, se isso pode ajudar em algo. Eu acho que todo mundo que escuta, que tá dentro do museu, pegar a situação e trazer pra gente, talvez ajudar um pouco a divulgação do processo, sabe? Você acabou de colocar a sua realidade. Então, assim, trazer essa realidade de valor, se isso ajudar em alguma coisa, porque não tem mais o que fazer a não ser votar direito e esperar que a pessoa que você votou faça, e cobrar. Compra, né, de fato, que tá no plano, né? E eu acho que isso também tem que, não somente especificamente para dinheiro público, mas isso tem que ficar também muito, as instituições privadas também, que tem coleções e tudo mais, também tem que ficar muito atentas, né? Porque a gente sabe que dentro delas também isso é bem deixado de lado. E a responsabilidade muitas vezes deve ser gigantesca. A minha visão leiga do assunto, como todo mundo sabe, eu não sou biólogo, eu vejo que assim, a única situação que dá pra tentar se adaptar de uma certa forma, que a gente não tem muito o que fazer, é tentar que os pesquisadores, se a verba já é pequena, então vamos pesquisar, vamos direcionar, vamos compartilhar, vamos trocar informação, vamos ajudar um ao outro, porque se já não tem dinheiro, você fica fazendo a mesma coisa que outro pesquisador, você pode estar até fazendo uma pesquisa interessante, não tô falando isso, mas você tá fazendo outra pesquisa igual, e aí essa verba
está sendo gasto. Então, eu acho que quem é... Tomar forças, né? Quem é ativo numa relação de conservação, ela não tá querendo só trazer o ego. Não quer fazer uma publicação, um prol de uma situação humana, sabe? A gente tá trabalhando aqui para que a coisa, ela cresça, para que todo mundo entenda, para que quem sobrevive e o mundo, o planeta sobrevive. É basicamente você conseguir fazer um viés para que todo mundo se compartilhe. Eu acho que na nossa situação, quanto mais uma disputa maior e quanto menor for a união, você tá trabalhando contra todo o processo que você tá fazendo. Você tá pulverizando recurso em vez de... E as coleções... Não que é nossa culpa. As coleções e os museus vão de encontro a isso, né? Uhum. Eles estão lá para isso, para disponibilizar todos os dados, né? Então, a gente tem que ter um olhar muito especial para esse tipo de área da conservação. Eu queria até só dar eu não tô trazendo a culpa pro pesquisador em si. Eu tô dizendo que porque culpa não é. A culpa é o falta de orçamento. A culpa é essa. Eles solicitam o orçamento, mas a verba nunca chega. O que fazer com isso, né? O que a gente deve fazer com essa situação? Então, a gente tem que tentar achar uma solução criativa, né? E assim, agora já, depois do acontecido, eles já tiveram muita ajuda, né? Inclusive até internacionais, né? Então, tá tendo muita ajuda, mas todo mundo sempre pode ajudar. Então, o Museu Nacional tá vivo, isso é o mais importante de ser dito, e todo mundo pode ajudar. Então, o Museu Nacional, ele pede para que, se você tem achado algum fragmento de peças do acervo, que vocês levem até a Biblioteca Central, para quem mora no Rio, né? Que fica no Horto Botânico, na Quinta da Boa Vista, e para pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que tenham ajudar, né, de alguma maneira, e que tenham peças ou cópias digitais, que queiram doar, que queiram ser voluntários, que estejam pensando em fazer algum tipo de manifestação de apoio, ou até mesmo instituições que têm interesse de apoiar, que entrem em contato através do e-mail falecomdiretor@mn.ufrj.br. A gente vai deixar o e-mail também aí na postagem. Tem uma postagem bem legal aqui que a gente tá até acompanhando, o Felipe acompanhando ela, que é a postagem do museu mostrando tudo que pode ajudar. A gente vai colocar essa postagem lá no blog. Também, se tiverem fotos ou vídeos do acervo, para enviarem pelo link do museunacional.ufrj.br/memória, que eles estão tentando fazer uma coleção digital, né? E também sempre tem a opção de fazer algum tipo de doação, que é através da Associação Amigos do Museu Nacional, que os dados da conta também vão ficar aí, mas é Banco do Brasil, agência 3010, dígito 4, e conta corrente 60-618, dígito 9. E aí enviar o comprovante dessa doação para sosmuseunacional@samn.org.br. Essas informações vão estar todas disponíveis aí na postagem deste podcast. É uma tristeza, obrigação nossa falar sobre isso. Infelizmente aconteceu no dia do biólogo, que foi o pior. Um dia antes, né? Na madrugada. Foi na madrugada. Na noite do dia anterior, né? Na virada da comemoração do dia do biólogo, tava pegando fogo. Então, acho que representado de uma forma completamente triste. Acredito que eu que lido diretamente com biólogos do dia todo, pra gente, no dia a dia, foi um dia bem, enfim, triste pra todo mundo que sabe o tamanho da dor, da perda do museu. Mas vamos que vamos, né? Agora tem que reconstruir, não vai ser igual, mas tem vários outros museus perto de vocês. Eu acho que agora a gente pode fazer uma atenção a isso, assim, tentar trazer que isso não aconteça, como o Lucas falou, o Butantan teve essa esperança de agora a gente aprendeu, foi o maior, agora será que a gente vai aprender ou não, né? Ou a gente aprende ou a gente perde. Então... E para todos os ouvintes aí que não têm o costume e que talvez assim como eu não tenham conhecido o Museu Nacional, a gente deixa aí o convite para conhecer um pouco da história, para trazer um pouquinho de cultura para sua família. É um passeio bem legal, conheçam os museus. Então, pessoal, inclusive quem precisar de mais alguma informação, quiser entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida, a gente está à disposição através do e-mail contato@lognature.com.br, e também a Log está doando alguns materiais para o museu
quem tiver interesse em fazer qualquer doação de material, a gente vai compilar essas doações todas para um envio só para o Museu Nacional. Então a gente conta aí com a contribuição de quem puder, de quem tiver interesse, a gente está à disposição, tá? Seria o frete, né? Para quem tá em Belo Horizonte, Grande BH e principalmente, né? E não tem condição de enviar o material por frete, a gente tá recebendo para poder mandar tudo junto. Seria isso. Isso mesmo. Legal demais a iniciativa. Eu acho que, voltando pro tema conservação, né? É sempre válido lembrar que grande parte dos problemas para serem resolvidos na conservação são urgentes. Mas os museus também desempenham um papel super importante nisso, porque se a gente quer tratar a ciência da conservação como uma ciência mesmo, a gente tem que trabalhar com evidências para a conservação. Então, até o Sutherland também escreveu um artigo na Trends falando sobre isso, da importância da gente sempre basear a conservação em evidências, porque é assim que a ciência caminha, né? Para qualquer área do conhecimento, quando a gente publica algum artigo, a gente está sempre baseando em fatos ou em descobertas, né? Então, para isso que tem os experimentos, para isso que a gente chega a conclusões. E na conservação não deve ser diferente. Apesar da urgência para a conservação como ciência, a gente precisa de trabalhar com evidências e nada melhor do que consulta a museus, a coleções, para a gente sempre ter acesso a essa informação. Isso é bem legal. O Bill Sutherland até criou um site que chama conservationevidence.com, que ele lá justamente compila vários trabalhos, temas sobre isso, né? Da importância de basear conservação em evidências. Bacana. Beleza. Esse post do Bionote vai estar cheio de referências bem interessantes. Normalmente eu sei que muita gente escuta aí por outros canais, né? Pelo iTunes, por outro lugar, mas é bionote.com.br, aí você vai lá no podcast e o episódio 09, que é esse, você vai encontrar todas as referências dentro do texto do podcast, que eu acho bem interessante, porque ficar no correndo aí anotando vai ser complicado. E aí, Peri, pensando nisso aí que você falou sobre os resultados, né? Os problemas que estudos de conservação querem resolver, que esses resultados positivos que um estudo de conservação pode trazer pra gente, assim. Que, não positivo, assim, mas que resultados, assim. Talvez a aplicação, né? Qual problema ele resolve? A gente bateu muito nessa tecla, né? Que a conservação é uma ciência de crise, né? Ela só tá aqui porque tem problemas acontecendo que precisam ser resolvidos e grande parte dos trabalhos são nessa vertente, né? Mas muitas vezes a gente esquece que o artigo científico, né, essa produção do conhecimento, ela é na verdade o começo e não o fim. Muitos pesquisadores acham que a publicação, né, publiquei um artigo e acabou o meu trabalho. Na verdade não. O artigo ele serve para o começo da solução daquele problema. Na verdade ali você está expondo as coisas que você encontrou que podem contribuir para a solução do problema. Então, é importante enfatizar isso porque todos os artigos, eles têm que ser tratados como isso, como ferramentas para conservação. E dentro disso, como que a gente vai fazer então para todo esse conhecimento que está sendo gerado ser útil, né, para resolver problemas? Acho que a gente falou também na nossa primeira conversa que nenhum deputado, nenhum tomador de decisão vai ler um artigo científico publicado. Então, eu acho que o principal desafio para que esse conhecimento seja aproveitado, né? Para que ele chegue até as políticas públicas, exato, né? É traduzir. Conservação só funciona com política pública. Isso é fato. Ninguém vai destinar recursos para museu se não tiver uma portaria, uma deliberação normativa, uma lei que faça com que esse dinheiro chegue lá de alguma maneira. Então, assim, não adianta você publicar o melhor artigo, não adiantaria a Georgina Mace ter publicado falando que você pode categorizar a espécie em diferentes graus de ameaça se alguém não tomasse partido e transformasse isso em realmente uma meta governamental, né? Uhum. Transformar isso, quando você diz traduzir, você diz pegar aquele artigo científico e transformar em um artigo de revista que seja popular, mas que o deputado, acessível que o deputado ou qualquer um consiga ler aquilo e transformar aquilo num projeto real, né? Exatamente, conseguir entender na linguagem popular do que aquilo está tratando. E não só entender, mas cativar os outros de que aquilo é importante, sabe? Às vezes você tem uma descoberta fantástica no âmbito da conservação, mas
mas que mesmo que esteja ali numa revista, a pessoa não enxerga a importância daquilo, né? Que aquilo, na verdade, faz parte do dia a dia. Até porque para ler uma revista científica, a maioria das pessoas são científicos, né? Pessoas cientistas, né? Uhum. E é a arte da comunicação, né? Da gente conseguir dar a proporção, né, devida daquilo que se é colocado, assim. Às vezes, o que a gente tem muita dificuldade na área acadêmica é exatamente disso, né? Que às vezes a gente tá falando de uma coisa super importante, mas a gente não consegue dar voz para isso na proporção que deveria. A comunicação da ciência, acho que merece um podcast só para isso, assim. Divulgação científica, comunicação da ciência, socialização do conhecimento, né, de forma geral. Eu acho que eu tenho até o caminho. Um exemplo super didático, assim, na verdade, para transferir essa linguagem. A mesma forma com que a classe científica, ela trabalha especificamente com termos técnicos e que às vezes não o leigo que vai ler, né, a pessoa que vai ler aquilo que não é da área, não vai dar a proporção do entendimento, não vai ter essa dimensão. É a mesma coisa quando você tá dando aula para menino de 4 anos e você vira e fala assim: gente, a jiboia pode chegar a mais de 3 metros. Só que eles não sabem o que é 3 metros. Aí eles viram e falam assim: ah, legal. Aí você pega uma fita e faz o tamanho da cobra de 3 metros e fala: gente, a jiboia consegue chegar desse tamanho? Eles falam: não acredito, desse tamanho. É exatamente isso. Eu acho que eu, por exemplo, posso dar um relato interessante. Por exemplo, eu não sou biólogo e sou aqui host de um negócio de biologia. É muito difícil, às vezes eu vou pegando algumas referências que vocês vão falando e é complicado você achar uma referência real. Lógico que eu também tenho essa ligação, eu tô 4 anos já dentro da LOG, então tem 4 anos que eu já sou biólogo de osmose. Você já tá mergulhado nisso. Eu já tô mergulhando, assim, acabo lidando com isso, algumas informações eu já tenho mais fácil, mas ao mesmo tempo é importante traduzir para tipo um leigo assim, desenha, conseguir. Desenha, porque a gente fácil. não entende. E se você não tem lugar para publicar isso, tem vários blogs. O próprio blog da Bocaina, né, que é o Biologia da Conservação. O Lucas aqui, ele falou várias coisas, falou o Eco, né, a Conexão Planeta. Então, enfim, tem outros blogs, o próprio nosso, né, o do Bionote. E tem vários. Se você não tem lugar para publicar, então já te dei os 5 aí. Então já dá para publicar em todos. E as redes sociais. E as próprias redes sociais, porque essa é a ferramenta do momento, assim, cada um tem esse poder, né, de demonstrar o que pensa, o que valoriza, e muitas vezes essas pessoas, elas não têm esse pensamento crítico, ou muitas vezes não têm acesso a essa informação, de uma maneira que cria essa identidade mesmo com as questões naturais, né, da natureza. E muitas vezes um simples post ali no Facebook pode mudar a maneira que as pessoas enxergam sobre um determinado assunto. Sim, sabe? Com certeza. Seja em formato de texto, em vídeo, até foto, né? Várias fotos também despertam esse interesse pela natureza, pela conservação. Assim, de limitação também, que às vezes a gente perde um pouco desse senso de que, poxa, a área acadêmica, ela é muito boa para fazer ciência. Então, por que não pegar uma pessoa, né, que é uma excelente comunicadora para poder fazer a parte dela de comunicação mesmo acessível, né? Afinal, é do ano, né? É a tendência do ano a gente usar pessoas da área para poder fazer isso. E tem vários. Exatamente. Tem vários. Aqui no Brasil, a gente tem vários, assim. O Marcos Palmeiras é um desses caras que é considerado um influencer da área, assim. Um excelente comunicador. Faz as coisas serem mais fáceis de entender. E eu vi ele levantando algumas bandeiras no sentido do On Safari, ajudando aquela relação da caça, etc. Então, eu acho que se você tiver uma boa causa e fazer o que o Pirillo falou, que é colocar na rede social e trazer uma linha de causa com o seu artigo científico que virou um artigo mais traduzido, então você vem com você pode atingir essas pessoas e ter uma um amplo caminho aí de divulgação do próprio assunto, né? As dimensões, as proporções vão ficando maiores, né? É um excelente exemplo, Marcos Palmeira, sou fã dele, a gente até entrevistou ele há uns anos atrás, quem quiser ver lá no blog também, tem uma entrevista com ele, mó legal. Você tem esse do blog, aquela entrevista que você fez com a Jordana May, a Jordina May? Jordina. Pois é, o que aconteceu? A gente organizou esse simpósio ano passado, né? A gente sempre teve essa ideia de socialização
atualização do conhecimento e tal. E a gente queria as melhores pessoas para tratar sobre conservação nesse simpósio que é brasileiro. Só que, como não tem recursos para nada na conservação, não teria o simpósio brasileiro de biologia da conservação. Aí o que a gente fez? A gente pensou em, vamos convidar as melhores pessoas do mundo e a gente grava com eles, faz videoconferência, só que a internet da UFMG não é tão boa, a gente pensou, não vamos arriscar, não vou gravar tudo, a gente editou, colocou legenda e tudo mais. E aí a gente passou tipo cinema durante o evento. Nossa, que massa. E aí eles participaram via Twitter, respondendo as perguntas ao vivo durante o evento. Fantástico. E aí, nossa, a Georgina, sério, ela, assim, não tá muito acostumada com essas ferramentas digitais e tal, e ela foi pro laboratório dela 10 horas da noite lá, sabe, e ficou lá um tempo, é por causa do fuso ainda, e gravou com a gente, foi super legal. E aí a nossa ideia é que o evento foi em dezembro de 2017, a ideia é que um ano depois, em dezembro de 2018, a gente coloque todas as palestras disponíveis na internet, inclusive da Georgina, do Bill Sutherland também, que a gente conversou, e várias outras pessoas. Tem o Diogo Veríssimo também, que é uma pessoa que vale a pena citar, porque ele é um dos primeiros, né, profissionais que trabalha com marketing da conservação. Então ele trabalha com ferramentas e possibilidades de utilizar essas ferramentas, esses temas de marketing dentro da conservação, né, para justamente isso, diminuir essa barreira que existe entre o conhecimento e as pessoas. E tem, então, dentro do canal de vocês tem o do Marcos Palmeira, que eu te cortei completamente, que eu fiquei nessa desculpa. Mas tem o do Marcos Palmeiras também, né, que colocou? Do Marcos Palmeira foi um dos entrevistados da nossa Conferência Nacional de Biologia da Conservação. Tá lá no nosso site, biologiadaconservação.com.br. Entra lá que vale a pena essa conversa que a gente teve com ele lá na fazenda dele, lá no Rio de Janeiro. Vale das Palmeiras, né? Vale das Palmeiras. É muito legal o projeto dele. Então, vamos aproveitar, vamos ver. Esse tipo de situação eu acho bem interessante, porque eu que venho dessa área de marketing, eu vejo a área de biologia e, assim, na última nós falamos, são 3% de pessoas, de biólogos que gostam de empreender. 3%, gente, não tô brincando. A biologia tá anos luz depois de todas as áreas, sabe? Assim, tá muito atrás, assim, é complicado. Eu acho que o amor por fazer isso tem que se transformar, assim, em uma forma de renda, e no episódio do On Safari isso mostra muito legal, assim. A Bocaina também tá aí fazendo biologia da conservação e o Lucas gerando também... Renda pra própria empresa, então é possível, né? E tem vários eventos, esse evento mesmo, você colocou ele, bem legal, cara. Assim, dá pra fazer muita coisa na área ainda, tem muito a se explorar, então se você evento que a gente teve o orgulho de apoiar. Fala aí. Esqueci de falar. Foi esse evento, eu lembro, ano passado. Porque eu fui lá um dia e depois a Camila que foi entregar a premiação. É verdade. Não pude ir. Exatamente, verdade. Eu lembro dele. E uma das outras inovações que a gente teve nesse simpósio da última vez também foi a obrigatoriedade de todo mundo que mandou trabalho científico para ser apresentado, né? Muitas vezes os congressos científicos eles colocam em forma de pôster, o pessoal que tá lá vai para ver o desenvolvimento do trabalho de cada um. Foi mó legal e isso só foi possível porque a gente fez a parceria na época com o pessoal da Log, porque a gente queria realmente incentivar as pessoas a fazer esses vídeos, e a gente fez tipo um concurso mesmo, tanto de vídeos mais curtidos na internet, quanto votação popular também. Foi muito interessante porque o pessoal da Log deu vários prêmios aí pros primeiros colocados de concurso de fotografia, dos vídeos e de mini documentário, foi bem legal. Eu devia ter mandado um pra ganhar os prêmios principais lá, que era legal pra caramba. E pode contar com a gente sempre, viu? Nos próximos também. Não, a gente agradece demais aí, foi muito massa a parceria e com certeza vai continuar. Até nessas palestras aí, quando a gente disponibilizar elas online, a gente conta com a divulgação de vocês também. Com certeza, pode contar conosco. Querido, então, agora que a gente já falou da problemática do passado inteiro, de como tá no presente, você que trabalha todos os dias, praticamente, por conta de conservação no Brasil, você tá bem ativo nessa área, a Bocaina e você, claro. O que você espera, assim? Se tiver um futuro que a gente consiga olhar e falar assim, tem que melhorar ou vai melhorar, como é que é a sua visão sobre isso? Massa. A gente não precisa inventar a roda toda vez, né? Os Bill Sutherland da vida já estão aí pra indicar
encontrar lacunas de conhecimento, e as pessoas que trabalham com conservação também já têm experiência do que precisa ser feito, assim, com graus de urgência diferentes, né? Se a gente tem pouco recurso, a gente tem que alocar nas coisas que realmente importam. E assim, no cenário do Brasil, com bancada ruralista e tudo isso, a gente tem sempre que trabalhar esperando o mínimo, mas fazer o máximo possível com o que a gente tem. Sim. E... Infelizmente, mas é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. Tem vários amigos que trabalham em parceria, por exemplo, com o Ministério Público, que tem algumas leis que estão atrasadas ou deficientes em algum aspecto, e as pessoas já têm conhecimento científico para melhorar, mas quando pensa assim, nossa, será que a gente tenta mudar essa lei agora? Porque se cai na mão de pessoas erradas, acaba que você abre a possibilidade de mudar uma lei, só que acaba que ela vira uma coisa pior. Então, a gente tem que sempre trabalhar com essa cautela, assim, nos próximos anos. Mas existe uma luz no fim do túnel, e eu acho que, assim, isso parte muito da comunicação da ciência mesmo. Pra gente defender que nosso pleito ambientalista, nosso pleito de conservação é justo, a gente tem que mostrar para as pessoas que ele é justo. Ninguém é obrigado a saber disso, porque não teve acesso a esse conhecimento. As pessoas têm que conhecer o nosso pleito, né? Então, para isso, a comunicação da ciência desenvolve um papel fundamental, e para a gente ter recurso para isso, a gente precisa que as pessoas apoiem isso. Não adianta você escrever o texto mais bacana se ninguém lê. Ou se você tem vários amigos lá que você posta aquela primeira coisa, e você deve pensar, nossa, olha esse cara aí, achando que querendo salvar os animaizinhos e um monte de gente morrendo de fome. E mostrar mesmo que tá tudo interligado e que tudo funciona de uma maneira sistêmica, e a gente não pode trabalhar sem conservação da biodiversidade. Senão a gente está fadado ao insucesso. Afinal, a conservação, ela traz para a população o acesso a uma vida melhor, com um pouco mais de recurso básico, né? O que você está pedindo basicamente é que você curta, compartilha e leia e fale com as pessoas ao lado sobre isso, né? Isso, e é legal assim, demais. Claro, né, que quanto mais pessoas capacitadas para traduzir esse conhecimento, melhor, né? Tipo, uma pessoa que faz documentários lá em Hollywood tem muito mais know-how do que eu de como que um vídeo cativa as pessoas. Então, assim, se a gente tiver recurso para contratar essas pessoas, melhor. Mas você que é interessado na conservação, até na sua maneira de escrever, na maneira de compartilhar seus conteúdos, também existe uma receita para não criar essa barreira mesmo, essa distância entre as outras pessoas, sabe? Eu acho que cabe a cada um tentar transformar mesmo esse conhecimento de uma maneira mais democrática mesmo, que atenda a vários públicos e que todas essas pessoas não se sintam tocadas mesmo com esse conteúdo. Eu vejo eu tenho uma visão positiva, assim, do futuro relacionado à conservação, ainda que a nossa realidade não seja da mesma forma, mas a gente percebe que o movimento relacionado a essa questão, ele tem aumentado. Vários países do mundo inteiro tá faltando água, já estão engajados sentir, nessa questão, né? Então eu acho que eu tenho uma visão positiva mesmo. Eu acho que as coisas podem melhorar, sim. Eu acho que os recursos para esse tipo de desenvolvimento de pesquisa, eu acredito que a gente consiga ter uma relevância maior nos próximos anos. E eu acho que até mesmo uma mudança de um modelo mental mesmo, né? De uma forma diferente de pensar, que está muito relacionada a uma forma antiga, né? Que a gente está numa cultura dos excessos, de acúmulos, de muita coisa, de ter muito, e eu acho que a sociedade está caminhando para um modelo mental diferente. E isso já acontece em muitos países, que é um consumo um pouco mais consciente. Então eu acho que, né, é um ciclo que vai se retroalimentando. Então uma coisa vai se alimentando de outra e as mudanças vão acontecendo. Talvez não na velocidade com que é necessária, mas eu vejo que existe um pouco dessa mudança de modelo mental, né? A pauta tá aí, agora é discutida pelo menos, né? Exatamente. Antes nem isso. Isso, é discutida e existe um crescimento na valorização da divulgação científica como um todo, assim. Existem editais específicos agora, né, para realmente gerar recurso para essa área de socialização do conhecimento. Tem um edital que é super interessante, que tá acontecendo essa semana que a gente tá gravando aqui, que
que foi o camp do Serra Pilheira, que é um fundo de investimentos que está patrocinando editais, e o último deles foi de divulgação científica. Foi mó legal, eles selecionaram 50 projetos no Brasil com essa temática. Então, assim, tem recursos aparecendo. Camp, C-A-M-P, Camp Serra Pilheira. Depois vocês entram no site aí, é muito legal. Eles têm também página no Instagram, tem vídeos no YouTube, é bem legal, porque eles selecionaram essas pessoas bem diversos, assim. Eles não trabalham diretamente só com conservação, mas com comunicação da ciência, né? Divulgação científica como um todo. E aí vai vir muita coisa legal dos editais de Serra Pilheira, porque eles têm um recurso raro em comparação com outras áreas aí. Eu tava tentando buscar aqui qual que é a data limite para enviar o projeto, mas eu não achei. Na verdade, assim, o Instituto começou ano passado, se eu não me engano, o primeiro edital deles foi para pesquisas de ponta no Brasil. Então, foi 2017, né? 2017. E aí eles iam dar 1 milhão por projeto. Isso é um recurso, assim, bem generoso. É gigantesco. São 50 projetos? Aí nesse primeiro edital não lembro, mas já foram selecionados, foram menos do que 50. Uhum. E aí, esse ano, eles lançaram um específico para divulgação científica. E o valor era de R$100 mil por projeto. Só que aí, ao invés deles só fazerem uma seleção, assim, básica, o que eles fizeram? Eles pegaram e falaram, quem quiser concorrer, tem que mandar a gente uma proposta para participar desse camp, desse workshop. Entendi, que legal. E aí, as pessoas mandavam esses projetos, e aí 50 foram selecionados para ir para o Rio de Janeiro, e lá cada um tinha que mostrar para a comunidade e para os avaliadores qual que era a sua forma de comunicar, né? E eles estão lá hoje, essa semana que eles estão... Começou essa semana, mas tem vídeos aí, vocês podem procurar no Instagram, no canal do YouTube deles, com teasers, né, com pequenas falas de cada um dos selecionados. Tem trabalhos, assim, fantásticos, bem legais. Legal. Tem o pessoal da UFMG e de Minas Gerais como um todo tiveram alguns trabalhos que participaram desse primeiro workshop lá deles, né? E a partir disso eles vão selecionar quais que vão receber o recurso. Ou seja, assim, tem aparecido iniciativas interessantes para o futuro da conservação, e isso é essencial, assim, acho que o pessoal já enxergou isso. Se a gente não conseguir mostrar para as pessoas que isso é importante, nada vai para frente. O apoio popular é extremamente importante para a gente discutir isso. Então vamos falar mais de conservação, vamos escrever mais sobre conservação, vamos divulgar mais conservação. Queria agradecer ao Lucas, que foi 2 episódios extremamente gratificantes, ricos em informação, de muita informação. O primeiro, eu confesso que foi bem triste, assim, eu confesso que foi uma linha, porque a gente tá falando de problemática, e problemática, ela realmente, quem ouviu o primeiro, você dói. Pra quem gosta, dói, muitas coisas. Mas o segundo agora foi super informativo, eu acho que fala muito de ciências, eu acho que tem muito artigo que vai estar no blog, agora você falou do edital no final, que tem vários trabalhos bem legais que todo mundo pode acompanhar. Então eu queria agradecer, muito obrigado, Lucas, por ter dado essa aula pra gente durante esses 2 meses. Que isso, galera, eu que agradeço o convite aí, foi um prazer mesmo estar aqui. Eu representando a Bocaina Biologia da Conservação, é justamente isso que a gente quer, parcerias, a gente quer resolver problemas da conservação em diferentes âmbitos, e nada melhor do que maneiras de mostrar isso pra todo mundo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, e não para por aqui, né? Vamos continuar falando sobre conservação. Entra lá no biologiadaconservação.com.br, a gente tem várias coisas nas nossas redes sociais também, e vamos fazer mais coisas junto aí. Com certeza. Lucas, muitíssimo obrigada, viu? E pode contar com a gente também conta com você. Eu acho que a gente soma e consegue fazer cada vez melhor, né? Muito obrigada por dispor do seu tempo, do seu conhecimento, para poder passar pro pessoal que acompanha a gente. Valeu demais. E é isso. Obrigado você também, Ju, por ter participado mais uma vez. É sempre um prazer. Valeu, Felipe. Obrigadão. Valeu, pessoal. Vamos conservar. E a gente encerra essa trilogia, que foi total sucesso, eu acho que foi super enriquecedor. Pra quem não acompanhou a trilogia inteira, só viu esse episódio, volta 2 episódios atrás, 7 e 8, que são, o primeiro a gente vai falar um pouco com o Mário, do On Safari, que fala sobre empreendedorismo e conservar ao mesmo tempo. E os últimos 2 a gente contou com o Lucas Perillo aqui, que foi falando um pouco sobre a problemática no primeiro episódio, da conservação no Brasil, e em geral, né, colocamos problemática em geral, mas o Brasil consegue ganhar algumas vezes.
meses. E no segundo episódio agora, que é o nosso terceiro da trilogia, né, meu segundo com o Lucas, a gente falou um pouco mais sobre as dificuldades de conservar no Brasil em relação à biodiversidade, falamos um pouco como funcionou a conservação em geral no mundo e quais são as nossas perspectivas para o futuro da conservação. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram desses 3 episódios e aqui no próximo mês, no mês 10, estamos quase acabando o ano, caramba, um ano já quase de podcast, mas voltamos agora em outubro com mais um podcast do Bionote. Muito obrigado e até lá. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.